Olá, tudo bem? Hoje o nosso Chega Mais Perto, especial da série O Tempo do Fim, vai tratar de um texto que é extremamente impactante, Mateus 24:14. Eu vou ler não apenas esse, vou ler outros versos nessa mesma linha e nós vamos conversar um pouco sobre a pregação do Evangelho, certo? Então pegue a sua Bíblia, a minha já está aqui, também as minhas anotações já estão todas aqui e eu convido você para o estudo bíblico, para uma conversa, para uma meditação, tá bom? Mateus 24 é um capítulo muito curioso, especialmente o verso 14. Se você observar bem, o capítulo 24 dá logo no início uma abertura para o que vai ser apresentado no capítulo. No versículo 3 diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras e os discípulos se aproximaram dele e lhe pediram: Senhor, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus começa a responder essa pergunta dando vários eventos. Ele apresenta no capítulo 24 uma série de eventos. E esses eventos seriam indicadores do fim. Mas o que chama a atenção é que Jesus ele responde claramente no verso 36, dizendo que o dia e a hora da volta de Cristo ninguém sabe, somente Deus sabe, e não foi revelado ao homem. Mas do verso 4 em diante, o texto apresenta uma lista de eventos. O capítulo fala de guerras, rumores de guerras, fome, pestes, terremotos, fala de enganos, fala de falsos profetas, falsos cristos, de perseguição, ou seja, é uma lista enorme. Mas o que realmente nos impressiona é que no versículo 6, por exemplo, no finalzinho do verso 6, fala assim: porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Veja como isso é curioso, ainda não é o fim. Aí você vai para o verso 8 e fala assim: porém tudo isto é o princípio das dores. Em outras palavras, essa situação vai piorar. Então, Jesus é claro ao falar sobre os eventos e diz, ainda não é o fim, e diz, ainda vai piorar. Mas, quando chega no verso 14, olha o que diz o verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Veja que Jesus diz, o fim virá quando o evangelho for pregado no mundo todo. Aí ele é categórico e diz assim, então virá o fim. Então nós sabemos que Jesus voltará e que esse mundo mau chegará ao seu final quando o evangelho for pregado a todo mundo. E aí vem uma série de questões sobre a pregação do evangelho. Analisemos algumas dessas questões. Veja, seria a pregação de casa em casa? Também, claro, também. Seria a pregação por redes sociais? Também. Seria a pregação por TV e por rádio? Claro, também. Você vai perceber que todos esses caminhos de pregações são importantes e são usados. Mas seria a pregação em grandes concentrações? Num estádio, num ginásio, num anfiteatro? Seria, por exemplo, a pregação do evangelho no sistema tradicional de 2 em 2, de casa em casa? Ou seja, como é que o evangelho vai ser pregado no mundo todo? Vamos ser bem sinceros, se depender do homem, do método humano de pregação, vai demorar muito, é ou não é? Vai demorar demais, porque imagina você, eu estou pregando aqui agora, eu prego para milhares de pessoas nesse vídeo, certo? Outros pregadores pregam para mais milhares de pessoas, mas você sabe que as pessoas que ouvem a palavra de Deus ainda é um número pequeno, comparado com a quantidade de pessoas que vivem nesse planeta. Agora, atenção, tome bastante cuidado com o que eu vou dizer agora. A Bíblia não diz assim, todo mundo vai ter que aceitar Jesus, todos terão que se batizar, todos terão que ir para a igreja, para então vir o fim. Não, o texto não diz isso. O texto diz, o evangelho tem que ser pregado em todo mundo, então virá o fim. Se a pessoa vai aceitar ou não vai aceitar, se ela vai se batizar ou não, se ela vai mudar de vida ou não, se ela vai frequentar uma igreja ou não, isso depende dela, é uma decisão dela. Porém, a pregação do evangelho é que é o ponto-chave. Nós temos que pregar o evangelho independentemente se a pessoa vai aceitar ou vai rejeitar, certo? O que o texto diz é a pregação do evangelho. Então, atenção, mesmo assim, você sabe que
pregar o evangelho, falar de Jesus, falar da cruz, apresentar os mandamentos, mostrar a verdade para o mundo inteiro, é uma tarefa, humanamente falando, impossível. Humanamente falando, impossível. Como é que nós vamos pregar no mundo todo, como seres humanos? Você prega para uma quantidade X hoje, um grupo X morre, o outro grupo nasce. E assim a coisa vai e parece não ter fim. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Quando a gente olha do ponto de vista divino, quando você olha do ponto de vista do poder do Espírito Santo, quando você olha pela perspectiva de Deus, aquilo que parece que nunca vai acontecer, acontecerá e mais rápido do que você imagina. Bem mais rápido do que nós podemos imaginar. E eu quero aqui entrar com você nesse ponto. Veja, por exemplo, o que aconteceu recentemente na época da pandemia. Você lembra quando surgiu o novo coronavírus e começou então esse vírus se multiplicar e foi se multiplicando? Era a princípio algo assustador, depois se confirmou que era assustador, se tornou uma pandemia e em poucos dias, o mundo inteiro parou. Tá lembrado? O mundo parou. Quando eu falo mundo parou, é algo assim literal. Veja, os aeroportos fecharam, os supermercados fecharam, as lojas fecharam, as igrejas fecharam. A Times Square, que é um ponto turístico no coração de Manhattan, fechou, parou. Cidades que nunca dormem, pararam. Empresas que nunca param, pararam. Entendeu? Ou seja, um vírus, uma pandemia, parou o planeta em questão de dias. Deu para você entender? Agora imagina, se um vírus que é do mal parou o planeta em questão de dias, imagina você o que Deus, o que o poder do Espírito Santo não pode fazer. Ou seja, Deus, quando colocar a mão e falar assim, acabou, é até aqui e ponto final, em questão de horas, em questão de minutos, o evangelho vai ser levado ao mundo inteiro. Você entendeu? Por exemplo, as redes sociais, a internet, os meios de comunicação têm sido uma ferramenta ou ferramentas extremamente importantes para o cumprimento de Mateus 24:14 e para justamente anunciar que o fim está chegando e que Jesus está voltando. Amém? Você percebeu como isso é bastante importante, esse tema é bastante importante? Agora, abra sua Bíblia comigo e veja o que está escrito, por exemplo, em Atos capítulo 1, verso 8. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Abra sua Bíblia, aqui estou abrindo a minha agora juntamente com você. Atos 1, verso 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse texto deixa bem claro que essa missão só será cumprida pelo derramamento do Espírito Santo. Você viu? Com o derramamento do Espírito Santo, o evangelho vai ser pregado no mundo todo, rapidamente. Entendeu? Então, para cumprir Mateus 24:14, nós precisamos de Atos 1, verso 8. Amém? Quando Deus falar assim, acabou, é questão de minutos e o evangelho é pregado no mundo todo. Veja agora o que está escrito em Apocalipse 18, versículo de número 1. Olha que texto extraordinário esse daqui. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Percebeu? A terra será iluminada pela glória de Deus, pela pregação do evangelho, pelo poder do Espírito Santo e rapidamente o mundo inteiro será impactado com o evangelho de Cristo Jesus. Entendeu? E agora vem uma pergunta: o que é que a gente deve fazer diante dessa profecia, diante desse texto e desse tema? Eu vou ler com você Lucas capítulo 24, versículo 49. Pega a sua Bíblia, eu estou abrindo aqui com você agora, capítulo 24, verso 49, que diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Uau! Essa é a promessa, é o pedido, é a orientação de Jesus para mim e para você. Então, diante desse tema,
A pergunta é, o que é que nós devemos fazer agora? Bom, nós devemos agora nos concentrar em duas áreas basicamente. Uma vida de comunhão e uma vida de missão. Nós precisamos nos consagrar, precisamos pedir o poder do Espírito Santo e precisamos, enquanto isso, colocar o pé na estrada, ou seja, entrar na missão, ou seja, pregar o Evangelho, ensinar a Bíblia, fazer a nossa parte. Deus está no comando de tudo. O mundo está sob o controle de Deus, como está em Apocalipse 7, verso 1, quando Deus segura os ventos. Então, nós sabemos que a hora que Deus falar assim, até aqui podem chegar e daqui para frente não podem ir mais. Então Deus fará uma intervenção e derramará o seu poder como nunca nós vimos na história da humanidade, e em questão de minutos o Evangelho será pregado no mundo inteiro e então Jesus voltará para nos buscar e nos levar para o reino dos céus. Ou como nós esperamos esse dia. Esse é o anseio, é o desejo de cada um de nós. Eu pergunto, você quer ver Jesus voltando em glória? Bom, se você diz sim, eu quero, então uma vida de comunhão e uma vida de missão. Comunhão e missão o tempo todo. Assim, Deus vai usar você e a mim e vai usar todo aquele que se colocar nas mãos dele para cumprir essa profecia de Mateus 24:14. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família. Procure uma igreja adventista do sétimo dia para estudar mais, para aprender mais, para se preparar melhor. Eu tenho certeza que a igreja vai te receber de braços abertos e juntos vamos estudar mais a Bíblia, aprender mais e nos preparar para a volta de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela mensagem de hoje. Obrigado por tua palavra, obrigado por essa profecia, obrigado por saber que o Evangelho será pregado no mundo todo, sob o teu comando, sob o poder do Espírito Santo, e por isso, Senhor, humildemente, em nome de Jesus, eu te peço, derrama sobre mim e sobre essa pessoa que ora comigo o poder do Espírito Santo. Derrama sobre toda a face da terra o poder do Espírito Santo. Sacode esse planeta, desperta esse planeta, e faz com que a luz da verdade chegue rapidamente nos quatro cantos da terra. E assim Jesus possa voltar em glória e majestade. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Gostou do vídeo? Então compartilha com seus amigos, por favor. Dê também aqui o seu like, aquele joinha, dizendo que você gostou. E você pode também fazer a sua inscrição e se tornar membro do nosso canal. Se inscreva agora mesmo e seja membro do nosso canal. E ainda faça aqui os seus comentários, por favor. Deus te abençoe, fica na santa paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.